Olá, amigos! A seleção brasileira segue se preparando para a Copa América deste ano de 2024 e dois assuntos vieram à tona na concentração dos jogadores que ficaram muito incomodados com essas situações. A primeira, uma suposta cartilha que teria sido entregue pela diretoria da Confederação Brasileira de Futebol aos atletas convocados, ditando normas de comportamento para o período da concentração. E a outra, as críticas feitas pelo campeão do mundo em 2002, Ronaldinho Gaúcho, que disse em uma entrevista ao Cartolouco que não irá apoiar a seleção brasileira durante a Copa América. A gente vai falar sobre isso tudo aqui no canal da Litoral News, por isso eu conto com o seu like, eu conto com a sua inscrição. O time estava de folga até a última quinta-feira, na sexta-feira se apresentou e durante a apresentação de sexta já tinha surgido a notícia da suposta cartilha de comportamento, regulando cortes de cabelo, músicas ouvidas pelos jogadores, aspectos no que tange, inclusive o relacionamento com as marcas que patrocinam a CBF. E tudo isso veio à tona depois de uma declaração do Ian Couto, lateral direito da seleção brasileira, que quando se apresentou no ano passado, pela primeira vez convocado pelo técnico Fernando Diniz, utilizava um cabelo rosa. O Ian deu uma entrevista logo na chegada à seleção nos Estados Unidos, exclusiva para o UOL, dizendo que tinham pedido para ele tirar o cabelo rosa, voltar ao cabelo normal. Ele não detalhou quem fez esse pedido. A CBF negou, inclusive, que tenha obrigado o Ian Couto a mudar a cor do cabelo. O que a gente tem de informação é que alguém deu um toque no Ian, falando que isso poderia gerar críticas. A gente sabe que tudo é motivo de crítica aos jogadores da seleção brasileira. Então vamos ouvir o Douglas Luiz, volante da seleção, porque ele foi perguntado sobre esse tema. Ele falou também se ele já foi tolhido de alguma forma em relação a algum comportamento dentro do ambiente de convívio da seleção. Entendi. Cara, na verdade, eu particularmente nunca tive restrição nenhuma. Eu acho que cada jogador tem um direito de se expressar, de tomar uma atitude que quer. A seleção foi, como sempre me respeitou, nunca me disse nada. Eu mesmo tenho um cabelo branco. Acho que a gente, cada semana e 2 vezes na semana, a gente tem um barbeiro que vem aqui, tem uns que fazem tranças, outros pintam o cabelo. Então, na minha concepção, nunca teve esse tipo de restrição. É mais questão também, eu falo eu agora, é questão até de proteger o Ian mesmo. Acho que hoje em dia a gente tem muitas dessas coisas de, às vezes, ficar procurando o mínimo detalhe para poder colocar a culpa. Então, em questão, eu mesmo falando pro Ian, acho que foi até bom para ele mesmo ter um pouco mais de tranquilidade, poder entrar em campo mais tranquilo. E assim tá tranquilo também. O que eu tenho de informação sobre essa cartilha? A CBF ela não entregou um papel ditando normas para os atletas. Há apenas orientações verbais de convivência. E a convivência está sendo harmoniosa, muito saudável. Não há limitação do penteado. Jogadores podem brincar até mesmo mais cedo. A gente trouxe o vídeo do treino da reapresentação, um clima de muita descontração, um clima de muita alegria. O ambiente interno dentro da seleção brasileira é muito positivo. Não passou disso o pedido da CBF. Nenhuma cartilha foi entregue. O que foi feito foram orientações pontuais em termos de relacionamento dentro do elenco, mas nenhuma limitação daquilo que o jogador deve fazer com o seu visual ou não. E dá para ver pelo que o Douglas falou que foi um toque que alguns atletas da seleção brasileira deram no Ian, justamente para evitar críticas vindas externas, vindas de fora. A gente sabe, como eu disse, que tudo muitas vezes é potencializado na seleção brasileira. Então, essa questão da cartilha é negada pela CBF e os próprios jogadores negaram que exista uma cartilha de normas, de comportamento estrito. Não pode ouvir música no vestiário,
não pode usar fone na chegada ao estádio. Não existe essa cartilha entregue pela Confederação Brasileira de Futebol, que são orientações até mesmo informais. As orientações formais são no aspecto de marca, de respeitar as marcas que patrocinam a seleção brasileira, porque isso é um compromisso que o atleta assume quando se apresenta a camisa de qualquer seleção, não só a seleção brasileira, mas a argentina, a francesa, a inglesa, enfim. Outro assunto que incomodou os jogadores foi a declaração do Ronaldinho Gaúcho dizendo que vai abandonar a seleção brasileira. Eu já adianto que faz parte de uma campanha publicitária que o Ronaldinho está inserido para divulgar a Copa América. É uma maneira diferente de tentarem divulgar a Copa América. Ele deu uma entrevista ao Cartoloco e também publicou no seu Instagram que tá largando a seleção, mas ele bota lá, né? Copa Comebol América, TM. Então é claramente uma publicidade. Mas os jogadores da seleção não gostaram disso e quem falou sobre esse aspecto foi o Rafinha. Vou, inclusive, colocar a pergunta e a resposta na íntegra que o Rafinha deu sobre o tema. Tem falado muito sobre essa tentativa de resgate da torcida para a seleção brasileira, né, para que todos voltem a torcer para a seleção brasileira, e a gente foi surpreendido com algumas declarações do Ronaldinho Gaúcho, que é um jogador histórico para essa seleção, né, para a camisa do Brasil, em relação a abandonar a seleção brasileira, não torcer para a seleção brasileira, mesmo que eventualmente isso esteja envolvido com alguma campanha publicitária ou alguma coisa do tipo, são declarações muito fortes, vinda de um ex-jogador que foi tão importante para essa camisa, né, para a seleção. Como é que vocês receberam isso, né, especificamente você que está aqui? O que você pode falar sobre essas declarações, mesmo que eventualmente seja uma campanha publicitária? Cara, na verdade foi uma surpresa, não só minha, como para todo o grupo. Acredito que vocês devem saber muito mais do que eu. Ele nunca na vida dele deu alguma declaração dessa. Muito pelo contrário, sempre mostrou o apoio dele pela seleção e acabou surpreendendo muita gente. Então, eu, particular, considero ele como um ídolo. Para mim é uma referência. Acredito que para todos que estão aqui na seleção, não só os jogadores, como todo mundo que trabalha com a seleção, vê ele como uma referência. Então acabou sendo um baque para a gente. Obviamente que a gente não concorda, eu não concordo, né? Já estou indo para o meu 3º ano de seleção e tudo que eu vejo aqui dentro é entrega, é vontade, o orgulho de vestir essa camisa. Então não concordo com aquilo que foi dito de não ver garra, de não ver vontade, de ter jogadores medianos vestindo a camisa da seleção. Eu particularmente discordo completamente, porque acho que todo mundo que está aqui tem qualidade e mérito de vestir a camisa da seleção. Porém, como tu falou, pode ser que seja uma campanha ou não, mas é um ponto que nos surpreendeu pela fala dele, mas também acabou que a gente ficou sabendo pelo Vini que esses dias ele acabou pedindo ingresso para ver o nosso jogo, então já não bate com aquilo que foi falado. Mas, obviamente, foi uma surpresa ouvir isso vindo dele, de uma referência para a gente. Porém, como eu falei, não concordo, porque estando aqui dentro, eu vejo a entrega que cada um dá todos os dias. Não sei que ele pediu ingresso. Copa América. Não caiu bem a declaração do Ronaldinho Gaúcho. Os jogadores se sentiram desprestigiados sobre o bruxo, que encantou o mundo com a sua maneira de jogar futebol e é muito querido, cara, ídolo de muitos jogadores da seleção brasileira. A gente olha para jogadores da seleção que a maioria tem entre 20 e 26 anos. O cara que tem 20 e 26 anos, o Ronaldinho era a inspiração dele quando era criança. Então ouvir isso de um ídolo doeu um pouquinho. E durante esse período que a seleção brasileira está em Orlando, vários jogadores foram visitar a pentacampeã mundial. A CBF entende que isso é importante para que os atletas possam ganhar confiança nesse período de maturação. O ambiente da seleção brasileira é um ambiente sempre suscetível a críticas, sempre muito suscetível a críticas. Então a CBF está querendo trazer esse apoio
E o Dorival tá fazendo questão de dizer, porque, gente, sinceramente, vontade, não acho que é o que tá faltando. É apenas o 4º jogo de trabalho. E desde a primeira entrevista que o Dorival deu, ele falou: quero resgatar uma seleção que traga o torcedor, que chegue sim a uma final de Copa do Mundo, que lute pelos títulos, mas que resgate o espírito do torcedor brasileiro. Inclusive, eu vou trazer uma fala que o Dorival deu antes do jogo contra os Estados Unidos, justamente sobre esse tema. Uma seleção aguerrida, uma seleção que represente o povo brasileiro dentro do gramado. Por isso a fala do Ronaldinho pegou tão pesado. Porque se ele fala, não tá jogando bem, não foi isso que ele falou. Ele falou que a seleção não tá dando a alma dentro de campo, não tá se entregando dentro do gramado. Isso incomodou muito os atletas, porque é algo que os atletas sempre receberam de crítica na seleção, e há um fechamento, de fato, para vencer esse estigma que se colocou sobre os atletas da seleção brasileira, que os atletas não gostam de vestir a camisa da pentacampeã mundial, que os atletas não gostam de vestir a camisa do Brasil. Tudo isso está sendo muito trabalhado pelo técnico Dorival Júnior. Dá para dizer que fora do gramado, é claro que a maneira como o jogador se comporta dentro de campo tem um aspecto também importante para isso, mas é o aspecto que mais está sendo trabalhado pelo técnico Dorival Júnior. Vamos ouvir o que falou o treinador da seleção. Eu tô muito orgulhoso de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu me preparei muito. 18 anos como atleta e não tive uma oportunidade. E lutei muito para que pudesse ter tido. E depois, como treinador, tentei formar a melhor condição possível. Sempre tive paciência, nunca antecipei fatos, sempre torci muito por aqueles que aqui estavam e vou tentar fazer o meu melhor pela seleção, podem ter certeza disso. O que eu mais queria ver é o público brasileiro novamente ao lado da sua seleção. Isso, para mim, não tem preço. Eu trocaria, talvez, esse fato até por uma conquista nesse momento, mas que nos desse a possibilidade de uma conquista maior. É tudo o que eu desejo que aconteça. Mas também tenho consciência que vivemos de resultados, que precisamos do resultado e que amanhã nós temos uma obrigação grande de buscarmos a melhor partida possível e fazermos o nosso melhor em campo com o melhor resultado que possa acontecer. Na Copa América, da mesma forma, porque eu sei o tom das cobranças, o volume das cobranças, mas tenho consciência do trabalho que eu estou realizando. E eu não tenho receio e não tenho dúvidas que nós faremos uma grande campanha dentro da seleção. Podem ter certeza disso. No momento mais oportuno, vocês vão se lembrar ainda dessas palavras, ou talvez o dia em que eu aqui estive pela primeira vez, que eu pontuei, que realmente eu estava chegando à seleção para, se Deus quiser, fazer com que a seleção chegasse novamente a uma decisão de Copa do Mundo, e vou trabalhar muito para tudo isso. Quero sua opinião sobre essas duas polêmicas, tanto a fala do Ronaldinho, repito, faz parte de uma campanha publicitária, mas pegou mal entre os jogadores, tanto essa questão da cartilha de comportamento que foi negada tanto pela CBF como também pelos jogadores da seleção brasileira. Eu sou Marcelo Marinho, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe seu comentário. Logo mais, todas as informações do segundo treino da seleção brasileira na preparação para a Copa América. Vamos juntos na cola da pentacampeã mundial em busca da 6ª estrela.